E essa pode ser uma daquelas semanas decisivas para o Bitcoin, para as criptomoedas e para todos os mercados. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, passar as perspectivas para essa semana que está se iniciando. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise dos dados macroeconômicos. Temos coisas extremamente importantes nesta semana. Também vou atualizar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa o like para dar aquela força, deixa seu comentário aí embaixo e bora lá falar da situação do Bitcoin. E galera, Bitcoin aí nesse final de semana paradinho, né? Sem fazer grandes coisas. Normal, né? Final de semana geralmente o mercado não se mexe muito. Mas esta semana, meus amigos, pode ser uma semana extremamente volátil. Podemos ter fortes movimentações por causa de eventos macroeconômicos. Tá? Mas vamos começar aqui pela análise gráfica, como sempre começamos aqui no canal. E galera, o gráfico do Bitcoin que eu vejo nele aqui é uma possível bandeira de alta sendo rompida aí nos últimos dias. Tá? E o Bitcoin parece estar fazendo aqueles movimentos que a gente comentou nas últimas semanas de pullback, tá? Que é quando o mercado rompe um padrão de alta e volta para retestar e depois volta a subir. O Bitcoin está com muita cara de que está fazendo isso, tá? Isso aqui é um sinal extremamente interessante, tá? Porque o alvo dessa bandeira de alta aqui, que o Bitcoin rompeu para cima nos últimos dias, se a gente projetar de forma conservadora, ele tá num preço interessante, tá? É um alvo ali na região dos 90 mil dólares. Então, o gráfico aqui diário do Bitcoin semanal está indicando que o Bitcoin pode subir a 90 mil dólares nos próximos dias ou semanas. Quando a gente vai aqui para os tempos gráficos menores ou qualquer outro tempo gráfico aqui, eu não consigo identificar sinais claros de queda, tá? Então o Bitcoin ele já caiu ali nos 67 mil como a gente esperava na semana passada, mas não tem outros sinais por enquanto indicando reversão para uma tendência de baixa. Para mim a coisa só pode se complicar bastante aqui para o Bitcoin se o Bitcoin romper para baixo ali a região dos 66 mil dólares, tá? Porque aí ele vai formar um topo duplo e aí ele poderia reverter essa tendência de alta dos últimos dias, tá? Mas por enquanto ele ainda não rompeu, ele está acima, então a gente tem que aguardar, porque o cenário de pullback no tempo gráfico diário ele é mais forte, tá? O tempo gráfico diário é um tempo gráfico maior do que o de uma hora, então ele costuma ter maior credibilidade. Mas eu acho que o evento chave dessa semana, que vai decidir para onde o Bitcoin vai, se ele vai para os 90 ou se ele vai ficar mais tempo nessa região dos 60, é o que vai acontecer, que está ligado diretamente à macroeconomia, aos mercados americanos. Nessa sexta-feira, dia 31 de maio, teremos a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha, tá? Então, terça-feira, dia 31, último dia de maio, último dia do prazo para a declaração do imposto de renda também, é o dia em que a gente vai ter mais agitação nos mercados. Eu vou começar aqui de amanhã, né? Amanhã é dia memorial nos Estados Unidos, então é feriado, então isso sugere que amanhã, na segunda-feira, os mercados americanos vão estar com baixa liquidez. Isso geralmente faz as criptomoedas ficarem um pouco mais paradas, tá? Então não esperem grandes coisas do Bitcoin e das criptomoedas nesta segunda-feira, mas terça-feira começa. Terça-feira, às 11 horas da manhã, teremos um dado extremamente importante de maio, que é o dado de confiança do consumidor, tá? Se esse dado vier acima do esperado, que é 96,1, pode ser ruim para os mercados, pode assustar, porque indica que a economia dos Estados Unidos se aqueceu em maio, os consumidores estão mais otimistas e se isso acontece, acaba tendo aí uma queda de preço, porque os investidores ficam com medo de a inflação voltar, tá? Quinta-feira vamos ter revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, dado importante. Depois pedido de seguro-desemprego, mas como eu disse, a cereja do bolo dessa semana, ela vem do que a gente vai ter na sexta-feira do dado de inflação. E lembre-se, pessoal, o que fez os mercados, no caso o Bitcoin, sair daquela região dos 63 mil dólares e pular para quase 72 mil dólares nos últimos dias, foi dado de inflação. Por isso que esse dado de inflação de sexta-feira é tão importante. E, na verdade, o dado de inflação de sexta-feira ele é até mais importante do que aquele dado de inflação dos últimos dias que fez o Bitcoin saltar, tá? Para mim, mais importante do que os gráficos, do que a análise de sentimento, é esse dado macroeconômico de sexta-feira, porque o núcleo do índice de preço PCI é o dado de inflação favorito do Fed. É esse dado que ele olha
para levar em conta se ele vai subir os juros ou não, tá? Lembrando, ele não tem meta para o CPI, que é o dado que foi divulgado algumas semanas atrás, que fez o mercado subir, mas para esse aqui, que é o núcleo do índice de preço PCI, eles têm meta sim, tá? A meta é 2% e até então ele está em 2,8%, bem acima da expectativa, bem acima da meta, né? Então, enquanto isso daqui não começar a mostrar que está caindo mais rapidamente, vai ser difícil o Fed subir os juros. Lembrando que a gente precisa, para os mercados subirem agora, não estou falando só de Bitcoin não, estou falando de bolsas, de altcoins, de várias outras coisas, para os ativos voltarem a se valorizar, é de corte de juros nos Estados Unidos, tá? Se isso não acontecer, a gente pode ter um período aí meio complicado pelo resto de 2024 para os mercados. Então, o mercado todo está aguardando esse dado da próxima sexta-feira. Eu diria que é o dado mais importante aí da semana, com toda certeza posso afirmar isso, tá? Então, essa é a situação aí que eu estou vendo para o Bitcoin do ponto de vista macroeconômico. Estou ansioso para ver esse dado de sexta-feira. Aqui na análise de sentimento a gente tem um cenário aí nos últimos dias bastante parado, né? O long short ratio subiu um pouco aí alguns dias atrás, só que galera, a gente não está tendo subidas no Open Interest, tá? Que é esse indicador aqui embaixo, né? Esse indicador extremamente importante porque ele mostra se as pessoas estão abrindo posições ou não, tá? Esse indicador aqui é referente à Binance, que é a corretora, a principal corretora global, né? Com maior volume de negociação de futures atualmente, global, né? Porque tem outras bolsas aí americanas, mas aí é restrito aos Estados Unidos. E por aqui dá para ter uma noção de como anda o humor dos investidores. Aí no geral, o que eu estou conseguindo ver aqui é o seguinte: o pessoal não está abrindo muitas posições nos últimos dias. Se o pessoal não abre posições, a gente acaba não tendo movimentações relevantes no mercado aí no curto prazo, no espaço de algumas horas ou de poucos dias, tá? Então, por enquanto, o que está indicando aqui é que não tem motivos aí para o Bitcoin fazer grandes movimentos, tá? Lembrando que amanhã é o Memorial Day lá nos Estados Unidos, feriado, então assim, tende a ser um dia pacato se a gente olhar só os dados macroeconômicos e esses indicadores de sentimento do Bitcoin, tá? No gráfico do Bitcoin também, como eu mencionei para vocês, o padrão que a gente tem ali, que está bem definido, é no gráfico semanal ou diário, tá? Então, geralmente são movimentos demorados, então isso não está indicando nada para amanhã. Esse alvo dos 90 mil dólares que eu comentei com vocês na análise gráfica, é algo aí, meus amigos, para alguns dias, talvez até semanas ou meses, tá? Infelizmente, é isso, porque é um padrão gráfico que demorou muitos meses aí para se formar. E para mim, o melhor indicador quando a gente não tem muitos sinais aí de curto prazo é esse daqui, o mapa de calor ou Liquidation Rate Map da plataforma HighBlock. Meus amigos, olhem o que eu consigo ver aqui, tá? Eu tô vendo aqui que a gente tem liquidez para todo lado, né? Acima, abaixo, mas olhem, observem onde a gente está com mais liquidez, onde o mapa de calor está mais amarelo e verde, tá? É ali na região dos 72 mil dólares, tá? Então o Bitcoin buscou bastante liquidez que tinha na região dos 68 mil, até a região dos 67 nos últimos dias, e agora a gente está com muita liquidez acumulada lá na região dos 72 mil dólares. Isso quer dizer o seguinte: tem muitas pessoas apostando na queda alavancadas aí nos últimos 7 dias, e a maioria dessas pessoas, ou uma grande parte dessas pessoas, está com a liquidação lá na região dos 72 mil dólares, entre 72.700 e 72.200. E se as baleias jogarem o Bitcoin ali para os 72 mil dólares, muitas dessas pessoas vão ser liquidadas. Isso quer dizer que elas vão acabar perdendo a aposta delas, o dinheiro que elas posicionaram aí no mercado, tá? Então, eu tô vendo um grande risco aí de nos próximos dias o Bitcoin ir lá nos 72 mil dólares, principalmente se o mercado americano se comportar subindo nesta semana, tá? Isso vai depender dos dados macroeconômicos que nós vamos ter aí nos próximos dias. Se a gente tiver dados macroeconômicos mostrando a economia dos Estados Unidos mais fraca na terça-feira, por exemplo, o mercado pode se animar porque entende que a economia está fraca, o Fed pode ter que cortar os juros para reanimar essa economia e o mercado fica feliz, tá? Mas também a gente pode ter um cenário ruim, né? Que é esses dados vindo aí mostrando a economia mais forte, o que poderia acabar provocando mais quedas aí no mercado, tá? Mas, no geral, se a gente olhar só esse mapa de calor aqui para as baleias, compensa muito jogar o mercado lá no 72 para tomar o dinheiro das sardinhas. E a gente não pode deixar de analisar o gráfico das principais criptomoedas aí do mercado, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, a gente não tem padrões gráficos novos e infelizmente a gente segue na mesma situação dos últimos dias. Semana passada a gente teve um passo extremamente importante ligado aí à Ethereum, né, que ela
deu o primeiro passo aí para a gente ter ETFs de Ethereum no mercado spot americano das bolsas, né, o que pode atrair muito dinheiro para Ethereum, mas em termos de padrões gráficos está meio fraca, né? Nos últimos dias bateu o alvo daquele fundo duplo que ela formou ali por volta da segunda-feira, né? E agora está difícil enxergar algum padrão muito claro aqui, tá? Infelizmente eu não consigo ver e a Ethereum não está dando um sinal muito claro de para onde ela vai nos próximos dias. Eu estou de olho, se eu ver, eu vou falar com vocês, tá? Temos que analisar também o gráfico de algumas criptomoedas que estão indo bem nos últimos dias, né? Começando aqui pela Binance Coin, pessoal. Binance Coin, para mim, está dentro de um triângulo ascendente. Se ela conseguir romper os 640, ela pode ir facilmente acima dos $800, tá? Então, Binance Coin, para mim, é um case para ficar de olho, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que estava interessante nos últimos dias, é a Chainlink, pessoal. Chainlink rompeu para cima um padrão gráfico conhecido como fundo duplo, cujo alvo está na região dos $19,20, tá? Eu tenho para mim que se a Chainlink conseguir, se o Bitcoin subir nesta semana e for buscar pelo menos os $72 mil ali, que é a região que tem muita liquidez, a Chainlink pode facilmente performar bem e ir buscar esses $19 aqui, tá? Então, para mim, Chainlink é uma moeda que está interessante, fez o pullback aí nos últimos dias, tá? Então, Chainlink é uma moeda aí que está com gráfico legal. Outra que está com gráfico muito legal também é a Solana, pessoal. Solana, embora não tenha alcançado aí o alvo daquele fundo duplo lá na região dos $200, ela ainda está com aquele alvo, tá? Ela rompeu para cima um fundo duplo nos últimos dias e está com alvo ali na região dos $200. Então, eu penso que se o Bitcoin performar bem nos próximos dias, a Solana pode facilmente ir buscar aquele alvo. E lembrando, tá? A gente está tendo especulações agora de um futuro ETF de Solana nos Estados Unidos, o que pode atrair muita especulação para a Solana e fazer o preço dela subir nos momentos em que o mercado estiver mais animado, tá? Então, essa é a situação que eu vejo para Solana, né? A NIR, ou NIR, como alguns gostam de falar, né? Alguns preferem que fale, ela também está com um gráfico interessante aí, tá? Se ela conseguir romper o último topo ali, ela tem espaço para formar. Eu acho que esse triângulo ascendente aqui está meio forçado, né, pessoal? Mas a NIR, a gente vê que o gráfico dela está forte e eu penso que se ela romper ali a região dos $8,90, ela pode formar um pivôzinho de alta aqui, muito bonitinho, por sinal, né, e com alvo ali na região dos $12,50, tá? Então, eu vejo uma perspectiva legal para a NIR, tá? Outras criptomoedas aí que não estão com gráficos muito legais, né, que estão com os gráficos mais parados, XRP está naquela estagnação, ela precisa romper a região ali dos 57 centavos para cima ou dos 50 para baixo para se decidir. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai ter uma direção muito clara para ela, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a ADA Cardano. Pessoal, a ADA Cardano está com um gráfico embolado aí, tá? Por enquanto, sem padrões gráficos relevantes. Ela, como que eu posso dizer? Ela invalidou aquele fundo duplo que ela fez nos últimos dias, tá? Então, para mim, a Cardano tá uma moeda horrível de fazer operações aí nos últimos dias. Um gráfico que não tá dizendo muita coisa, infelizmente essa é a verdade, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que também é importante no mercado, é a Matic, né? Matic, que também está presa ali, tá? Ela precisa romper para cima os 75 centavos de dólar. Se isso acontecer, ela pode ir facilmente nos 85, mas ainda não rompeu. Isso também pode romper para baixo 65, aí ela iria cair, tá? Mas no geral, a Matic precisa romper os 75 ou 65 para se decidir e tomar o rumo, tá? Enquanto isso não acontecer, a gente fica aí meio que parado, tá? Outra criptomoeda, Polkadot, pessoal, Polkadot também tá nessa mesma situação, tá com uma resistência ali no 7,50, tá? Não conseguiu passar até hoje e também tem um suporte ali nos 6,44. Tá esperando para ver para onde o mercado vai, tá? Se o Bitcoin conseguir romper ali os 7,60, 7,50, o alvo para ela tá ali na região dos 8,72. Por enquanto, infelizmente, a Polkadot não rompeu nada, tá? Então, não tá um gráfico muito legal aqui, né? A gente tem uma situação aí que o mercado tá meio que parado aí nos últimos dias. Acho que o início dessa semana aí, amanhã, segunda-feira, devem ser dias aí mais parados, mas durante o final dessa semana ali, na quinta-feira, sexta-feira, o mercado pode ficar bastante agitado e algumas pessoas às vezes não gostam quando eu falo, né? Vai ser decisivo, mas vai, tá? Infelizmente, nesse momento, nesse contexto que a gente vive, cada dado, principalmente de inflação, eles vão ser decisivos para o mercado, porque são eles que vão indicar para o Banco Central dos Estados Unidos se eles podem cortar os juros ou não.
Tá? Se o Banco Central dos Estados Unidos puder cortar os juros, a gente tende a ter ativos de risco como bitcoins e criptomoedas subindo, e se eles não puderem cortar, a gente pode ver quedas aí no Bitcoin e nas criptomoedas. Tá? A gente também pode ter sinalizações aí que seriam as piores possíveis, que seria sinais de que eles poderiam ter que subir os juros mais. Tá? Hoje a gente não tem isso, mas é uma possibilidade caso a inflação não dê trégua. Se a gente vê a inflação continuando subindo nos próximos dados, como aconteceu aí no primeiro semestre de 2000, no início do primeiro semestre de 2024, a gente poderia ver esse cenário sim, tá? Ele já está sendo discutido, foi falado sobre isso na última ata do Fed, tá? Então, é algo para a gente ficar de olho. Esses dados daí de inflação são o que vão definir para onde o mercado vai. Beleza, pessoal? No mais, desejo a todos aí um excelente final de domingo, uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.